A paz do Senhor, galera, tudo bem com vocês? O tema de hoje é Deus seu melhor como Daniel. Gente, assim, eu amo a história de Daniel. Pra mim, Daniel foi uma referência, um homem corajoso, o homem que deu tudo por amor ao Senhor. E eu quero começar lendo Daniel 6:25, que fala: Então o rei Dário escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo. A carta dizia o seguinte: Felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva no céu e na terra. Ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando-o das garras dos leões. Gente, então hoje nós vamos falar desse homem. Esse homem que fez até o rei perceber que só existe um Deus em todo o universo, em todas as nações, em todas as gerações, em tudo, sabe? Em todo mundo só existe um Deus. E Daniel fez diferença. Ele serviu do capítulo 1 ao capítulo 6, ele serviu 3 reis. Nabucodonosor, o filho de Nabucodonosor, e Dário, e o rei Dário. Em todos esses reinados, nós vemos que Daniel servia os reis com muito amor, dava o seu melhor e sempre foi útil para todos eles. No capítulo 7 em diante é mais visões, tal, que Daniel tem, mas do capítulo 1 ao 6 são histórias de Daniel. Vamos no 6, capítulo 6, que é onde Daniel é salvo da cova dos leões. Gente, aqui é muito importante porque nós vemos que Daniel não tinha nada que poderiam falar sobre ele, era uma pessoa correta, porque seus inimigos, aquelas pessoas que queriam o mal dele, falam: meu Deus, como que a gente vai fazer para que Daniel, de alguma forma, seja morto ou que a gente prejudique ele de alguma forma? E então, eles falaram: a gente não tem o que falar dele. Somente uma coisa a gente pode armar contra ele, que é a sua fé. Porque eles sabiam que ele era fiel ao Senhor. Então eles usaram a fé dele contra ele mesmo. E então eles falam pro rei: ó, rei, que tal você fazer? A gente já decidiu isso. E o que você acha de fazer uma lei que aqueles que adorarem a outros deuses, a outras pessoas, pedirem algo para outras pessoas que não seja a ti, seja morto, seja entregue nas covas dos leões. Então o rei fala: ah, tudo bem. Só porque o rei não sabia que Daniel orava 3 vezes ao dia na sua casa. E o que mais me surpreende é que Daniel fica sabendo disso e ele continua orando 3 vezes por dia em sua casa. E o mais ainda, o mais importante ainda, ele vai até, a casa dele era alta, né, porque ele era autoridade, então ele era uma casa de uma pessoa nobre ali na cidade. Então ele vai até o alto da sua casa, abre a janela e ora. Então, ele não teve medo, ele teve coragem de continuar fazendo o que ele fazia. Ele não parou por conta das pessoas, ele não parou por conta dos seus inimigos. Ele continuou fazendo aquilo que ele achava que devia fazer, que era adorar ao Senhor, que era engrandecer ao nome de Deus. E ele então continua orando 3 vezes ao dia, porque ele era um homem de intimidade com Deus, ele tinha intimidade com o Senhor. Ele continuou dando o seu melhor para o Senhor, e o Senhor o honrou. E o interessante é que o rei, quando ficou sabendo disso, que Daniel orava, tudo, sabe, o rei tentou de todas as formas salvar Daniel da cova dos leões, e ali ele fez de tudo. Que aqui eu vejo que Daniel era um exemplo, ele dava o seu melhor, tanto é que ele ganhou a admiração do rei, ele ganhou um carinho do próprio rei ali, por ser aquela pessoa que ele era, um homem honesto, um homem justo, dava seu melhor em tudo que fazia. Eu creio que era excelente, procurava ser excelente em tudo que fazia. Então, o rei tentou de todas as formas fazer com que Daniel não fosse para a cova dos leões. Porém, não teve jeito. Os inimigos de Daniel reforçaram para o rei e falaram: ó, não tem outro jeito. Quando o rei sela com um anel, tem que fazer e tal. E o rei, muito triste, teve que colocar o Daniel na cova dos leões. Mas ele fala: Daniel, que o Deus que você tanto serve com tanta honra, com tanto amor, possa te salvar da cova dos leões. Então, o rei não dormiu direito aquela noite. Daniel ali na cova dos leões. E então o rei, na manhã seguinte, foi correndo pra cova dos leões e gritou: Daniel, o Deus que você adora com tanta excelência, salvou sua vida, te poupou
dos leões? E o Daniel então responde: sim, meu rei. Então o rei Dário pôde ver que Deus era ali com Daniel. Então ele pega os inimigos de Daniel e coloca na cova dos leões, e rapidamente ali os leões vão e comem eles. Porém, o Senhor decidiu poupar Daniel daquela cova de leões. E o rei vê que há somente um Deus, conforme ali no começo desse vídeo, que só existe um Deus em toda ali a Babilônia, em toda a nação. E eu peguei também qualidades de Daniel, que eu mesma, acho assim, de Daniel. Ó, corajoso, porque ele teve coragem de continuar orando 3 vezes durante o dia, mesmo depois que ficou sabendo daquele decreto do rei. Fidelidade, pois ele era fiel ao Senhor. Sábio, pois a sabedoria dele vinha de Deus. Influente, pois ele influenciava aqueles que estavam ao redor. Constante, porque ele orava 3 vezes ao dia. Excelência, procurava dar seu melhor em tudo que fazia, tanto é que seus inimigos não acharam nenhum defeito para acusá-lo. Tinha intimidade com o Senhor, tanto é que o Senhor dava esses sonhos para ele, porque ele tinha intimidade, dava essas interpretações de sonho. Decidido, ele decidia e ele fazia. Autêntico, não ficava procurando fazer o que os outros faziam. E humildade, ele sempre engrandecia o nome do Senhor e falava que quem dava os sonhos para ele, as interpretações, era o próprio Deus. Então que a gente possa aprender com as qualidades de Daniel para sermos uma pessoa melhor, para darmos nosso melhor para o Senhor e louvarmos ao Senhor com a nossa própria vida. Amém. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.